A peste negra foi uma pandemia que aconteceu na Europa no século XIV, entre os anos de 1343 até 1353. A pandemia surgiu na Ásia, foi espalhada pelos comerciantes da Rota de Seda e os guerreiros mongóis e matou aproximadamente 2/3 da população europeia da época, que é muita coisa. Nessa época, os médicos não tinham muito prestígio. Eles eram chamados de médico da pesteira e tratavam os pacientes com ar fresco e água potável. Além disso, os médicos do passado utilizavam capas, botas, luvas, chapéus e máscaras, muito diferentes dos médicos de hoje em dia. Já a gripe espanhola foi uma doença que surgiu no ano de 1918 nos Estados Unidos e matou 1/3 da população. Um dos fatores que permitiu a disseminação da doença foi a Primeira Guerra Mundial. Além disso, a gripe espanhola foi censurada para não causar pânico geral na população. A doença era, infelizmente, muito mortal e apresentava sintomas como febre e tosse, assim como a Covid-19. Infelizmente, não haviam antibióticos para tratar a doença, então, medidas adotadas foram de isolamento social, assim como a de 2020. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, como morcegos, gatos e camelos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e do SARS-CoV. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros mais graves. De acordo com a OMS, a maioria dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos e aproximadamente 20% dos casos precisam de atendimento hospitalar. E dentro desses 20%, apenas 5% podem precisar de suporte respiratório. Os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado até uma pneumonia grave. Os principais sintomas são tosse, febre, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração de paladar. A transmissão ocorre de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de espirro, aperto de mão, tosse, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, maçanetas, etc. Com um crescimento muito rápido no número de casos, a medicina não conseguiu desenvolver uma vacina para prevenir a pandemia, mas conseguiram desenvolver um tratamento com medicamentos e receitas que ajudam na recuperação da doença. Até o momento, não foi lançada uma vacina oficial, mas já foram testadas várias. Nessa pandemia, a medicina se mostrou muito mais avançada do que nas outras pandemias, que foram citadas nesse PowerPoint, já que em alguns países já ocorreu uma recuperação e as pessoas já puderam voltar às suas vidas normais, mas com um certo receio ainda. Esta pandemia foi a que se espalhou mais rápido em relação às outras pandemias, mas é a que menos matou, devido a um conhecimento muito maior da parte dos médicos comparado com os de antigamente. As pandemias da peste negra e do coronavírus trouxeram grandes revoluções para a sociedade em que vivemos, especialmente no ramo da medicina. A peste negra foi a primeira grande pandemia da história, como dito anteriormente, matando 2/3 da população europeia. Mas, além disso, ela trouxe grandes avanços na medicina. Por exemplo, os médicos começaram a ser mais valorizados, foram tomadas as primeiras medidas de isolamento social e os médicos começaram a andar de forma extremamente protegida, com capas, chapéus, luvas. Isso afeta diariamente a vestimenta utilizada por médicos em hospitais. Já o coronavírus, trazendo mais para a atualidade, ele também trouxe inúmeras mudanças, como, por exemplo, incentivação do isolamento social, de uso de álcool gel, de lavar as mãos com frequências. Essas medidas chegaram para ficar.